depois da derrota contra o Guarani, procura-se o porquê, né? E acha-se que por os jogadores terem sido poupados isso poderia acontecer. Essa questão é uma questão de comissão técnica, uma questão que a diretoria se envolve sim e que ela entende e é favorável. Olha, se a gente não tomar decisões baseadas nas informações que nós temos internamente, oriundos da fisiologia, departamento físico, departamento médico, no setor de desempenho dos jogadores, se a gente não considerar isso para tomar nossas decisões, não precisa ter esses profissionais aqui. Vamos voltar a ser um clube amador com decisões amadoras. As decisões foram tomadas pela comissão técnica baseada em informações de que aqueles jogadores não poderiam jogar a partida seguinte, pois tinham tido um determinado desgaste que poderia gerar uma lesão. Eu não vou expor o Magno Alves, com 39 anos, é uma lesão que pode tirar ele 3, 4 meses da temporada. Ou o Ricardinho, ou o João Marcos. Então esses jogadores entraram em um chamado rodízio, que nós tínhamos estabelecido para o início da competição, que vai acontecer, não terminou, vai continuar acontecendo, para que a gente possa manter o nível de desempenho até a última partida. Ano passado nós tivemos uma curva ascendente e no meio entre o primeiro e o segundo turno da Série A, o nosso time caiu por uma queda emocional, mas física também. Vamos considerar que foi física. E nós não tínhamos nos preparado para isso. Nós contratamos esse ano um elenco, certo? Nós não sabemos nem quem são os titulares. Esses 3 que não jogaram em Sobral, eu não sei se eles são titulares ou reserva. Os 3 que jogaram lá, eu também poderão ser os titulares e não os reservas. Mas como o time que venceu em casa, né, teve mudanças, se atribuiu que essas mudanças foram o motivo da derrota em Sobral. Jogar em Sobral não é fácil. Não é fácil vencer o Guarani em Sobral. Nenhum time vence com facilidade o Guarani de Sobral. E se nós tivéssemos vencido, essa polêmica estava acontecendo? Não. É porque a análise do futebol é feita depois que acontece o jogo, né? E se nós tivéssemos mantido os mesmos jogadores e tivéssemos sido derrotados pelo Guarani, poderiam estar dizendo, mas também, como é que eles mantiveram o mesmo jogador e podendo dar um descanso? Não está aí o William Correia, não está aí o Sandro Manuel, né? Enfim, é complicado você trabalhar olhando só para o resultado. Nós temos que trabalhar olhando para uma metodologia de trabalho, para um planejamento, para uma convicção e em cima de dados, que nós estamos baseados em dados. Nós não podemos estar aqui, nós não estamos assistindo a partida pela televisão ou acompanhando pelo rádio e no final, com o resultado, eu digo, eu não disse? Foi assim, e se fizesse assim, se fizesse assado, não é assim que se trabalha no futebol. Isso, evidentemente, precisa ser compreendido. Por quê? Porque no início de uma competição, a gente já disse, vai ser difícil. Como foi ano passado, foi difícil, o Ceará começou ano passado, fomos tetracampeões. Como no ano retrasado nós fomos tri, mas o início foi difícil. E daí para frente. Porque o Ceará Sporting Clube, que começa uma pré-temporada já tardiamente, depois dos demais clubes, já entra em desvantagem, né? Para montar um time, para preparar fisicamente os jogadores. Alguns jogadores que são importantes, têm determinada idade, a gente precisa dar uma segurada, isso precisa ser compreendido, até mesmo porque o futebol não é só você entregar a camisa e colocar para jogar, você tem que ter um back-office que lhe dá informações para que você coloque aqueles jogadores que têm condições de desempenhar em campo, né? Sem risco para o próprio atleta. O Ceará costuma fazer esse tipo de coisa, mas quando a pressão é grande, costuma recuar. Vai acontecer isso dessa vez ou não? Vai seguir com esse cronograma? Eu acho que não. É difícil você dizer assim, porque a gente não vai agir por pressão, mas se voltar outros jogadores, os jogadores que jogaram a partida contra o Itapipoca voltarem no próximo jogo, é capaz de sair alguém dizendo assim, bem que eu cobrei e como eu cobrei está voltando. Não é por isso, nós vamos trabalhar sem ficar nos preocupando com essa pressão de fora, até mesmo que essa pressão não vejo que não é muito da torcida, ela tem sido muito mais assim, de alguns meios de comunicação estimulando a pressão, né? E é natural, a gente compreende que o Ceará, o maior clube do estado, vai ter esse tipo de pressão. O importante é que a gente está fazendo um trabalho para buscar sucesso em 2 competições importantes, o pentacampeonato e a conquista da Copa do Nordeste. Se a gente tivesse aqui sem um elenco como nós temos, talvez fosse preocupante esse rodízio, essa substituição. Mas nós temos hoje um elenco, ninguém sabe quem é o titular. Quem é o titular? É o William ou o Magno Alves?
Quem é o titular? É Marcos Aurélio ou Ricardinho? Ou William Correia? É o Eloy ou é o Wesley? Né? É o João Marcos, é o Sandro Manuel ou é o Carlão? É o Samuel lateral direito ou é o Cametá? Ninguém sabe, nem eu sei, nem o treinador. E eu acho que qualquer um que entrar tem condições de ser o titular. Então por que a gente vai deixar de aproveitar um bom planejamento utilizando o plantel todo para que a gente chegue forte em todas as competições, em detrimento de uma derrota, e aí você começa a colocar um tatu em cima de uma árvore, né? E depois dizer que ali é que está o problema. Não é por aí. Robson, você falou em meio de comunicação, o Ceará há muito tempo já tinha que ter detectado de onde parte isso, né? Já foi detectado, Robson, porque é claro para mim de onde é que parte, é claro, eu acho que para os amigos aqui, para o Ceará não é claro não, Robson? Não, mas é claro, e eu inclusive não me excluo no debate não, sobre com qualquer meio de comunicação das decisões que são tomadas aqui. Pelo contrário, estou à disposição. É ruim quando fica o microfone só do lado de lá. Se trouxer para cá o microfone, a gente desmancha qualquer argumento. Porque aqui as coisas são feitas de forma profissionais. E às vezes quem está falando lá está falando de forma amadora, ou então para a plateia. E isso não contribui em nada com o futebol. Né? Principalmente, e às vezes por isso é que muitos clubes acabam tomando decisões erradas, trocando demais treinador, né? Perdendo jogador demais na competição, lesionando jogador. Isso e prejuízo para o clube. E no final, alguém vai ter que pagar a conta. Como nós vamos ter que pagar a conta, nós da diretoria, então nós preferimos tomar decisões como a gente acha mais correta. Porque se errar, pelo menos eu estou pagando uma conta do meu erro, do que eu estar pagando uma conta inspirado no erro dos outros. Então essa programação, esse rodízio de atletas seguramente vai continuar? Vai continuar. Não tenha dúvida nenhuma. Eu não vou dizer que um ou outro momento você possa errar. Né, ter colocado um jogador, rapaz, não era para ter colocado, era para ter colocado esse outro. Isso vai acontecer porque faz parte do futebol. Ninguém acerta sempre, tá? Mas o eixo do processo decisório é esse. Não estou garantindo que nós vamos acertar sempre, que nós somos acima de qualquer situação e que nós estamos sempre certos. Não, vai acontecer de ali ou acolá ter um equívoco, de tomar um erro de decisão, porque o futebol é difícil, né? O futebol ele é medido muito pelo resultado. E às vezes, a cada 3 dias, esse resultado é medido. Mas o eixo é esse. Senão não tinha sentido a gente ter feito o investimento que fizemos, trazer aí 20, 22 jogadores que têm condições de ser titular no Ceará ou em qualquer clube aqui do estado. Era melhor ter trazido aí 11, 12, 13 e a gente já sabia que ia até o final do ano com esse time. E não com esse grupo de jogadores ou esse elenco que nós montamos. Robson, em relação à Caixa Econômica, alguma coisa definida, sobre o patrocinador, tem alguma coisa já certa, Robson? Zero. Está faltando uma agenda política. A informação que nós temos tem que esperar a nomeação do novo presidente da Caixa Econômica. Aí vem uma interrogação, será que o novo presidente da Caixa Econômica vai manter a política do presidente anterior? Faltando o que nesse momento? Força política. E nós fizemos um investimento, um esforço muito grande, né, de nos regularizar, assumimos aí uma despesa, um custo, né, de uma dívida centenária, e se não tivermos a contrapartida vai deixar a gente em mais dificuldade. Em relação ao presidente, o presidente do clube hoje é político, né, deputado estadual, né? Você tem o André Figueiredo, que é torcedor do Ceará declarado e também é um grande político, né? Essas pessoas podem ajudar, Robson? Podem e devem. E eu tenho certeza que estão sendo questionados, estão sendo cobrados. O Evandro não precisa nem a gente cobrar, se ele mesmo talvez esteja mais preocupado com isso do que todos nós. Mas não só o André, outros deputados federais que se juntaram a esse processo, o próprio Danilo Forte, o Zé Guimarães, né, o Zé Ayrton, todos estão sabendo, estão imbuídos de buscar esse patrocínio para o Ceará, mas precisa primeiro da agenda política, a audiência acontecer, a definição da política de continuidade do apoio a clubes de futebol, e num momento muito ruim, porque mudança de governo, a economia não vai bem, estão começando a cortar investimento em todos os locais, é um risco, estamos num momento difícil, podemos ter aí um prejuízo por estar
assumindo a dívida sem ter o dinheiro carimbado para fazer frente a essa dívida.